para contar a história de 100 anos de atuação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, EADERN. A Assembleia Legislativa abriu nesta segunda-feira, 21, a Expo Centenário. A exposição, no Salão Nobre Iberê Ferreira de Souza, com fotos, textos e vídeos, ficará em cartaz durante toda a semana, sendo encerrada na sexta-feira, 25. Contamos a história de uma igreja que prega o Evangelho, acolhe vidas em Cristo e tem um papel social muito importante para o nosso estado, explicou o deputado Jacó Giacomi, PSD, responsável pela exposição. O parlamentar seguirá acompanhando as comemorações do centenário que serão encerradas no sábado, 26, com um culto para 45 mil pessoas na Arena das Dunas a partir das 14 horas. A Igreja Assembleia de Deus do RN tem mais de 220 mil membros nos 1.600 templos espalhados por todo o estado. São 263 congregações somente na capital. A EADERN é ainda mantenedora do Centro Integrado de Assistência Social da Assembleia de Deus, SEAD, que engloba o Lar Bom Samaritano, hoje abrigando 22 idosas e oferecendo suporte médico, psicológico, nutricional e jurídico 24 horas por dia. Também é mantenedora de missões transculturais em 12 países de 3 continentes diferentes. História 1. Como tudo começou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, EADERN originou-se do extraordinário movimento pentecostal que conquistou o Brasil, a partir de 1910. Nesse ano, mais exatamente em 19 de novembro, os suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg desembarcaram em Belém, Pará. Vindos dos Zéu, eles traziam consigo a revelação específica de Deus para uma grande obra evangelística a ser iniciada naquele estado. A atuação desses missionários deu origem à Missão de Fé Apostólica, primeiro nome dado à igreja, em 1911. O movimento de evangelização pentecostal espraiou-se pelo norte e rumou em direção ao nordeste do país. O Ceará foi inicialmente evangelizado por uma irmã paraense, em visita aos seus familiares. O Rio Grande do Norte e a Paraíba tiveram em um lavrador paraense, por nome Joaquim Batista de Macedo, um dos primeiros evangelizadores. Nesse contexto, em 1914, a cidade de Fortaleza já contava com 2 igrejas, totalizando uma centena de crentes. Em 1916, alguns norte-riograndenses que haviam ido ao Pará buscar uma melhor sorte retornaram a Natal. Entre eles, Antônio Felipe Bezerra e sua esposa Luizinha, ambos recém-convertidos à fé pentecostal, e o ex-presbiteriano Francisco César, este alcançado pelo batismo no Espírito Santo. Todos tinham um desejo comum: evangelizar seus familiares. Em 1917, em uma reunião de oração, na residência do citado casal, deram-se as conversões de José Domingos da Costa, Pedro Jacinto e a esposa deste último. José Domingos veio a ser o primeiro crente batizado com o Espírito Santo em terras potiguares. Surgiram, assim, os primeiros frutos da obra pentecostal no Rio Grande do Norte. Enquanto isto, na cidade de Belém, Pá, em 11 de janeiro de 1918, a nova igreja era oficialmente registrada com o nome Assembleia de Deus. 2. O primeiro culto em 13 de janeiro de 1918, na casa do soldado Luiz de França, Lulu, na chamada Rua do Arame, foi realizado o primeiro culto pentecostal, em Natal, sob a liderança do irmão Francisco César. Da liturgia espontânea constaram hinos, leitura de um texto bíblico em AP 21.21 a 27 e testemunhos da fé. Na ocasião, converteram-se 6 pessoas, entre as quais o casal anfitrião. Nessa residência, passou a reunir-se um pequeno grupo de 10 irmãos, para cultuar e orar ao Senhor. Mesmo com o crescimento numérico, ali permaneceram até a instalação da primeira congregação oficial da Assembleia de Deus, no ano de 1919. 3. A implantação da igreja em abril de 1918, atendendo a pedido do irmão Francisco César, os missionários Wingren e Berg enviaram para Natal um pregador eloquente e versado nas Escrituras, por nome Adriano Nobre. Coube a esse evangelista a tarefa de implantar a igreja, no Rio Grande do Norte. Foi ele quem realizou, às margens do Potengi, junto à ponte de Igapó, na data de 15 de abril de 1918, o batismo em águas dos primeiros 6 crentes. Em Natal, 2 dias após, batizava mais 2 irmãs, e, poucos dias depois, fazia um terceiro batismo, este num sítio por nome Sumaré, em Goianinha. A Assembleia de Deus no RN, segundo a tradição oral,
teve no evangelista Adriano Nobre, o seu primeiro pastor. O livro História da Assembleia de Deus no Brasil, entretanto, reserva essa primazia ao irmão José Estumano de Moraes, enviado pela Igreja Mãe, Belém-Pá, em 1919. 4. A primeira congregação oficial com a chegada de José Moraes, o local de cultos foi transferido para a Rua América, sem números, historicamente, a primeira congregação da Assembleia de Deus, em Natal. O novo pastor realizou algumas incursões ao interior do estado, iniciando pelo sítio Moreira, em Vila Nova, onde havia um trabalho dirigido pelo irmão José Menezes. Outras visitas se sucederam a sítios e povoados, nos quais a palavra era pregada, quase sempre em residências particulares. Na noite de 28 de junho de 1920, quando de sua estada em Natal em viagem para o Rio de Janeiro, o pioneiro Gunnar Wingren encontrou uma igreja com 23 membros, 8 dos quais batizados no Espírito Santo. Em 1922, também visitaram a igreja em Natal os missionários Samuel Nestron e Neus Julius Nelson. O Pr. José Moraes teve que regressar a Belém, sendo substituído pelo irmão Josino Galvão de Lima, que pastoreou a igreja até 1923. Ainda em 1923, assumiu o pastorado de Natal o irmão Manuel Egino de Souza, mais conhecido como Manequinho, oriundo da cidade de Nova Cruz, o qual permaneceu no cargo até dezembro do ano seguinte. Nesse período, foi adquirido um terreno na rua Amaro Barreto, no qual foi construído um pequeno templo, inaugurado em 13 de janeiro de 1924, nos fundos do qual havia uma casa pastoral. Esse imóvel foi adquirido pela quantia de 3.500 contos de réis, supostamente emprestado pelo Miss Nistron, quando de sua visita. 5. O contexto sócio-religioso da época década de 20 foi extremamente difícil para a Assembleia de Deus, em Natal. Não apenas padres católicos levantaram-se contra a obra pentecostal. Irmãos de outras denominações empreenderam perseguição à igreja emergente. Nesse contexto sócio-religioso, expressões pejorativas como bodes ou capa verde eram tão dolorosas quanto a proibição, comum, à época, de dar-se um copo d'água ou vender-se um pão aos adeptos da nova fé. Entretanto, a bênção de Deus estava sobre a igreja. Por essa razão e em decorrência do serviço denodado de uma verdadeira galeria de apóstolos de Cristo, a obra prosseguia, em ritmo forte e constante. 6. Crescimento e desenvolvimento da igreja. O modesto templo da Rua Amaro Barreto, número 40 sublinhado, foi ampliado e reinaugurado no pastorado do irmão Bruno Skolimowski, que sucedeu a Manuel Egino e permaneceu no cargo até 1926. O seu sucessor, o irmão Francisco Gonzaga, foi o primeiro a ter um longo ministério frente à igreja, no RN. Coube a esse servo de Deus, em seus 11 anos de pastorado local, alguns dos momentos mais significativos da vida da IADER. O ano de 1930 foi um desses. Nos dias 5 a 10 de setembro, deu-se a um grau Celsius a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com as presenças de 18 pastores e missionários, entre os quais, Pr. Louis Petrus, Estocolmo/Suécia, missionários Wingren e Berg, outros missionários suecos em atuação no país, e os principais líderes nacionais. Nessa ocasião, foi definida a ida de todos os missionários estrangeiros para o sul, sudeste, sendo confiada a próspera obra do norte, nordeste aos obreiros brasileiros. Foi criado o jornal Um Mensageiro da Paz, até hoje circulando nacionalmente, e foi, também, tratado sobre o ministério das mulheres na igreja. Coube, ainda, ao Pr. Gonzaga a proposta de vender os imóveis da Amaro Barreto, templo e casa pastoral, em Taipa, e construir um novo templo. Esse negócio foi aprovado pela igreja, que decidiu instalar-se na Rua Manuel Miranda, número sublinhado 1425, até hoje endereço sede da IADER. A inauguração do novo templo deu-se em 24 de janeiro de 1937. Nesse mesmo ano, o Pr. Gonzaga mudou-se para a cidade de Santos, SP, onde veio a falecer, vítima de um acidente automobilístico, em 3 de outubro de 1945. O seu sucessor, em Natal, Pr. Clímaco Bueno Asa, permaneceu no cargo até 1940. Apesar do grande trabalho desenvolvido por esse irmão, tanto no norte como no sudeste do país, não há maiores registros da obra desenvolvida pelo mesmo, no RN. Em seu lugar,
assumiu o irmão Eugênio Martins Pires, advindo de Recife, Pi. A esse homem de Deus deve-se um profícuo trabalho de expansão da igreja, especialmente no âmbito da capital. Em seu pastorado, foi criado o trabalho de círculos de oração, inspirado no mesmo modelo praticado em Recife. Coube-lhe, também, hospedar a 10 graus Celsius Convenção Geral das ADES no Brasil, em 1949. O Pr. Pires permaneceu frente à igreja até 1959, quando foi recolhido à glória celeste. Interinamente, assumiu a liderança da igreja o missionário Eurico Bergsten, que trouxe uma nova visão pastoral e administrativa para Natal, contribuindo grandemente para a organização de setores vitais para a igreja. Foi o próprio irmão Eurico quem convidou o então pastor da AG em Salvador, Bahia, para assumir o pastorado da igreja no RN. 7. A marca do apóstolo, a conquista do interior em 10 de janeiro de 1960, teve início o mais longo pastorado da história da IADERN, tendo à frente o Pr. João Batista da Silva. Ao todo, foram 33 anos e 4 meses de um trabalho incansável desse apóstolo do Nordeste, nome que conquistou junto à liderança nacional das ADES, em razão da obra para a qual Deus o chamou, na região, antes de assumir o pastorado, em Natal. O Pr. João Batista havia pastoreado Ceará-Mirim/RN, 5 anos, João Pessoa, PB, 11 anos, e Salvador, Bahia, 10 anos. Em sua gestão, Natal sediou a 21 graus Celsius Convenção Geral das ADES no Brasil, chamada de a Convenção da Paz, no período de 22 a 27 de janeiro de 1973. Coube-lhe, ainda, no período interconvencional desse ano, a presidência da CIGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Na área da educação teológica e secular, teve participação decisiva na criação da Escola Teológica das Assembleias de Deus no Nordeste, ESTEADN, posteriormente transformada em ESTEADB, e de uma escola de ensino de primeiro grau que, mais tarde, veio a receber o seu nome. Em 5 de junho de 1983, fundou o Centro Integrado de Assistência Social, SEAD, entidade mantenedora de 2 creches e um lar para idosos, todos atualmente em atividades. Sua ação pastoral possibilitou a expansão do número de congregações, na capital, de cerca de 6 para 57. Sua visão missionária levou a igreja além mares, enviando um primeiro missionário, Edson Alves da Silva, a Madagascar/África. Seguiram-se outros para Equador, Guatemala, Guiana Francesa e Paraguai. Entretanto, a maior contribuição que o Pr. João Batista deu ao Estado foi a evangelização do interior. Ao concluir sua tarefa, em todos os 153 municípios do RN havia trabalho evangelístico, apesar de alguns poucos não terem obreiro residente. Após a morte de sua amada esposa, Maria Anita da Silva, o Pr. João Batista iniciou um lento e gradativo processo de recolhimento interior e ministerial, que culminou com a sua disposição a transferir o cargo. Como último ato, escolheu pessoalmente o seu sucessor, na pessoa de um dos pastores do estado e líder da região oeste, com sede na cidade de Mossoró. Na noite do dia 23 de maio de 1993, com muita dignidade, o Pr. João Batista da Silva transferiu o pastorado e recolheu-se definitivamente ao seu lar, jamais opinando sobre os destinos da igreja, já então confiada ao Pr. João Gomes da Silva. 8. A história recente e os desafios do futuro. Ao assumir a presidência da IADERN, o Pr. João Gomes da Silva anteviu, de início, 3 grandes desafios. Primeiro, reestruturar e reorganizar a igreja, na capital, de forma a otimizar o uso do potencial humano que nela há. Segundo, desenvolver, ainda mais, a evangelização no Estado e a missão transcultural. E, terceiro, promover uma maior integração entre a capital e o interior. Os desafios estão sendo enfrentados e algumas das metas já foram alcançadas. Uma nova organização eclesiástica foi implantada em Natal, dentro dos princípios bíblicos e de uma visão atual de gerência de igrejas. Os princípios da descentralização e da modernização administrativa estão sendo perseguidos. A igreja começa a utilizar os recursos da informática e da integração virtual. A aquisição da Rádio Nordeste Evangélica é um marco na evangelização local e regional. O controle pleno da emissora passou para a igreja em 1º de agosto de 1995, seguindo-se uma árdua e vitoriosa luta para o pagamento da mesma. Sob a liderança do Pr.
João Gomes, a área em Natal registrou um crescimento anual superior à média nacional das ADs. Em 1996, a igreja expandiu seu número de congregações em 17%, através da conclusão de obras e da construção de novos templos, e elevou o número de membros da igreja em mais de 15%. No total, o número de congregações superou ao dobro do que havia no início de sua administração. Na missão transcultural, abriu novas frentes em Portugal e Venezuela, além de manter as que já detinha em outros 3 países, Equador, Guiana Francesa e Paraguai. Desse projeto participam as igrejas filiadas em Mossoró e Parnamirim. Ademais, novos missionários estão em fase de preparação e seleção para outros países, nos 3 continentes. A atualização e a capacitação de obreiros foi estimulada, através da oferta de cursos teológicos e seculares. Na noite de sábado, 22 de agosto de 1998, quando se dirigia à cidade de Goianinha, nos limites do município de Parnamirim, vítima de acidente automobilístico, passou a estar para sempre com o Senhor, o pastor João Gomes da Silva, após 5 anos e 3 meses, pastoreando a IADER. Assumiu interinamente a direção da IADER no PR. Edmar Rosa Gomes, tendo conduzido todo o processo de sucessão do PR. João Gomes da Silva. A CEMADER, Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, foi convocada, extraordinariamente, para eleger o novo pastor-presidente da IADER. A eleição realizou-se no dia 20 de outubro de 1998, no templo sede da IADER, em Natal. Concorreram à presidência os pastores Josué Macário de Moraes, Pendências, Francisco Raimundo da Silva, Macau, Raimundo João de Santana, Parnamirim, e José Gilson de Oliveira, Natal. Dos 200 convencionais, pastores e evangelistas, presentes, 124 votaram no PR. Raimundo João de Santana. Foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 27 de novembro de 1998, quando foi apresentado o nome do PR. Raimundo João de Santana, como pastor-presidente da IADER, tendo mesmo sido aprovado por unanimidade. A posse do pastor-presidente eleito foi marcada para o dia 03 de janeiro de 1999. Na noite de domingo, 03 de janeiro de 1999, após pastorear o rebanho de Deus na cidade de Parnamirim por 27 anos, o PR. Raimundo João de Santana assumiu a direção da Igreja de Jesus Cristo no estado do Rio Grande do Norte.